Esse caso é interessante porque se trata de um avistamento de uma aparição percebida por duas pessoas, uma das quais não conhecia o indivíduo, ou seja, o espírito comunicante. O caso foi retratado pelo Sr. Owen e aconteceu no ano de 1857. Na noite de 14 para 15 de novembro do ano de 1857, a esposa do capitão G. Whitcroft, que residia na época em Cambridge, sonhou com o seu marido, que na ocasião se encontrava na Índia. Ato contínuo, ela acordou e percebeu a presença do seu marido próximo à sua cama. Ela ficou espantada com a aparição pela nitidez em que ela se apresentava. Ela conseguiu perceber todos os detalhes do seu uniforme militar, as mãos apertadas contra o peito, o cabelo em desalinho. Seu marido apresentava a face muito pálida, olhos grandes e escuros que fitavam os seus olhos, e a sua expressão era de uma grande excitação. Essa aparição durou cerca de 1 minuto e depois desapareceu. Após esse episódio, ela não conseguiu mais dormir. No dia seguinte, pela manhã, ela contou todo o episódio para sua mãe, inclusive expressando uma sensação de que alguma coisa acontecera com seu marido, uma impressão que ele estaria ou morto ou ferido. Não demorou muito e ela recebeu um telegrama informando da morte do seu marido, no dia 15 de novembro. A viúva disse então ao capitão, o senhor Wilson, advogado do seu marido, de que já esperava por uma notícia fatal, mas que havia um equívoco na data do falecimento do seu marido. Não era o dia 15 de novembro, e sim o dia 14, o dia que ela percebera a presença do seu marido no seu quarto. Curioso é que o Sr. Wilson, advogado do capitão morto, estava em Londres visitando um amigo que possuía a faculdade da mediunidade, cuja esposa também tinha uma sensibilidade para aparições, e o Wilson começou a conversar com eles acerca da visão da viúva. E para sua surpresa, a senhora clarividente disse: "Deve ser a mesma pessoa que vi na tarde em que estávamos falando sobre a Índia." E aí ela afirmou que por meio do seu marido havia obtido uma comunicação em que o capitão morto informava que havia sido morto na Índia naquela tarde com um ferimento no peito. Era cerca de 21 horas, mas ela não se recordava da data, mas lembrava que nesse dia havia pago uma conta a um comerciante e no recibo se encontrava a data 14 de novembro, a mesma data da visão da viúva. E essa informação foi confirmada posteriormente pelo capitão G.C., em que ele afirmou que estava bem próximo do capitão Whitcroft quando ele caiu, e que foi realmente no dia 14 à tarde e não no dia 15, como estava na carta do Ministério da Guerra. O capitão Whitcroft foi atingido no peito por um fragmento de granada e foi sepultado em Dikocha, na Índia, e uma cruz de madeira foi colocada em seu túmulo e foram escritas as iniciais G.W. e a data da sua morte, 14 de novembro.